Olá, meus amigos. Estamos iniciando aqui o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado especial. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, fique à vontade para deixar seu comentário, tirar suas dúvidas, participe conosco. Aproveita e já compartilhe esse link aí com seus amigos para que eles também sejam abençoados pela palavra do nosso Deus, tá bom? Nós estamos iniciando um novo trimestre, um tema novo, né? Você sabe que o nosso estudo é feito um tema por trimestre e agora, hoje, inicia-se um novo tema, um tema maravilhoso. Vamos estudar o livro de Êxodo. Esse estudo, com certeza, será muito, muito abençoado, porque nós iremos ver a história do povo de Deus que ficaram ali 400 anos oprimidos lá no Egito. E o povo clamou, Deus ouviu a sua voz e a sua mão poderosa os libertou do poder de Faraó, do poder do inimigo, e para o povo de Deus foi uma grande vitória. E essa história é assim muito rica, com certeza nós seremos abençoados com esse estudo. Então já pega a sua Bíblia, porque nós iremos iniciar aqui o nosso estudo, e é importante você acompanhar todas as leituras através aí da sua Bíblia, tá bom? Hoje eu conto com a presença do meu querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado a todos. Estamos aqui para mais uma jornada de 3 meses estudando aqui esse livro de Êxodo, e nós convidamos que vocês façam parte do nosso estudo, pegando a Bíblia, compartilhando aí, também deixando seu comentário aí no nosso chat. Muito bem, o querido irmão Davi. Bom sábado. Agradeço aí ao convite, né? Vai ser um estudo bastante proveitoso. Com certeza. Davi, a gente já estava com saudade de você. Faz tempo que você participou aqui conosco, né? Tem tempo, né? Mais de quase 1 ano e meio. Exatamente. Já estava na hora de retornar. Retornar já. Exatamente. O verso para memorizar, o verso da semana, ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 23 e 25. Já abre aí, deixa marcadinho aí na sua Bíblia. E eu gostaria que você, Messias, fizesse uma oração para que o Espírito Santo conduza o nosso estudo. Sim, vamos fazer uma oração aqui para iniciarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nosso querido Jesus, nosso Salvador e futuro Rei soberano aqui dessa terra, e nosso querido Espírito Santo, nosso Consolador. Graças te damos, bondoso Deus, por mais esse dia, o Santo Sábado do Senhor, esse dia que o Senhor escolheu para que todo o teu povo te adorasse na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por a semana que passou, e queremos pedir a tua bênção agora pelo estudo, na verdade, uma recapitulação dessa lição, pois nós já estudamos durante a semana. Que o Senhor se faça presente aqui, seja o nosso professor, e traga, Senhor, luz às nossas mentes, para que nós conseguimos passar essa mensagem assim para outras pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de pedir para Davi ler o verso da semana, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço para o nosso querido irmão Wagner, que sempre participa aqui conosco, é nosso parceiro aqui de transmissão, mas infelizmente hoje ele não pôde participar. E eu gostaria também de desejar que o seu pai ele fique bom logo. Estamos aqui orando por vocês, tá bom? Um abraço, querido. Tenho certeza que você está aí nos acompanhando. Então, Davi, você lê o verso aí para nós, por favor? Êxodo 2, capítulo 2, verso 23 ao verso 25 diz o seguinte: Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Muito bem. Então, esse aqui já dá um vislumbre do contexto do livro de Êxodo, né, Messias? Sim. O povo de Deus ele foi escravizado pelos egípcios, né? Ficaram ali cerca de 4 séculos em servidão, sofrendo, e aí eles clamaram ao Senhor. O Senhor, aqui é dito, né, que o Senhor ele ouviu o clamor do seu povo, lembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, e atentou-se para a situação deles. E aí Deus foi com a mão poderosa e libertou esse povo, após várias tentativas ali com o faraó, né?
e o faraó com o coração endurecido, mas Deus ele agiu de forma poderosa e o povo foi liberto do cativeiro do Egito. Não é isso? Esse é o contexto, o plano de fundo aí do livro de Êxodo. E o curioso, Fábio e Davi, que está aqui conosco, né, a introdução fala algo muito importante aqui sobre esse livro Sim. do Êxodo e das pessoas, os personagens aqui envolvidos aqui nesse relato desse segundo livro da Bíblia, que diz assim: o livro de Êxodo está cheio de relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas e desprezadas. Como a gente vai, ao longo desse trimestre, a gente vai estudar justamente sobre isso aí. Pessoas oprimidas, pessoas perseguidas, não é? Pessoas exploradas e também pessoas desprezadas. Assim, aqueles que hoje se sentem abandonados, esquecidos, escravizados, podem encontrar esperança, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus também pode salvá-los. Êxodo fala das batalhas existenciais e das injustiças da vida. Todos podem ser encontrados pelas histórias das intervenções de Deus em favor de seu povo. Ele ouve o clamor dos oprimidos, vê suas lutas, observa suas lágrimas e vem ao seu auxílio. Foi o que você falou aí nesses 3 verbos, né? Exatamente. Deus viu, Deus se lembrou e atentou para a situação do povo dele. Então, Deus é um Deus presente, é um Deus de perto, é um Deus que está do nosso lado para nos dar a vitória neste grande conflito. Exatamente. Se vocês não sabem, nós estamos num grande conflito, não é? E Deus está do nosso lado para nos tirar deste mundo e nos colocar no mundo o qual Ele planejou quando Ele criou esse planeta e colocou seres à imagem e semelhança dele aqui nesse planeta que somos nós. Então, a gente vai estudar aqui esse trimestre toda essa saga aqui do povo de Deus, desde que eles entraram, não é, no Egito e ficaram lá todo esse período de 400 anos e com a mão poderosa e braço estendido, Deus os tirou de lá, não é? E não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos sendo oprimidos pelo pecado. Exatamente. E Davi, a gente pode pensar o seguinte, mas o povo ficou 400 anos sendo ali escravizados e só agora que Deus viu, só agora que Deus ouviu, só agora que Deus se atentou. A gente usando esses verbos em português, parece que Deus ouviu ele naquele momento. Deus se lembrou, ele tinha esquecido, Deus esquece. Então fica esses questionamentos, né? Só que quando a gente vai para entender os verbos aí no original, a gente vê que não é bem assim. Esse lembrar-se, por exemplo, não quer dizer que Deus tinha esquecido. Não. É igual quando De maneira nenhuma. Noé, ele durante o dilúvio, terminando ali o período do dilúvio, fala assim, Deus lembrou-se de Noé. Não é que Deus tinha esquecido. Né? Esse lembrar-se aqui, ele tem o sentido de que Deus ele prestou atenção. A atenção de Deus voltou-se para aquilo ali, no caso para Noé e agora para o povo de Israel. Então Deus ele tinha um período, ele tinha profetizado para Abraão que a descendência de Abraão ficaria 400 anos em servidão no Egito, mas chegaria um momento em que ele libertaria. Então agora nesse momento Deus ele ouviu o clamor e ele prestou atenção no povo. Ele decidiu libertar aquele povo naquele momento. O povo clamou e Deus falou, não, agora eu vou libertar o meu povo. Não é isso? Exatamente. Então a gente vê que Deus, ele, como o Messias falou muito bem, né? Ele está de olhos e ouvidos atentos para o clamor do seu povo. Então, se a gente está nesse mundo, né, Messias, envolvido num grande conflito, e a gente passa por situações de sofrimento, às vezes de perseguição e tudo mais, a gente precisa ter a certeza de que os ouvidos e os olhos de Deus e a mão poderosa de Deus está ao nosso favor para nos libertar, né? Com certeza, Fábio. O povo de Deus aqui nessa terra é o alvo do inimigo, sabe? Exatamente. Por causa do grande conflito. Deus, não é? Ele, a partir de Abraão, trouxe o povo judeu à existência e esse povo, não é? Que eram poucos, não é? Por exemplo, quando a gente começa lendo aqui o livro de Êxodo, fala aqui que eram poucos que existiam, apenas 70 pessoas. Que na época, José era o governador do Egito, porque José foi vendido pelos irmãos e ele foi parar no Egito. E lá ele ficou,
não é? Passou por muitas situações difíceis, mas quando a gente lê, já no finalzinho aí de Gênesis, fala sobre a história de José, fala que, não é? Ele, apesar de ter passado por muitas situações difíceis, Deus estava com ele. Sim. E ele se tornou depois o governador do Egito, ocasião pela qual a terra passava por uma severa fome, seca de tudo, não tinha recursos em lugar nenhum, a não ser no Egito. Foi aí que o povo os que eram ali dos filhos de Jacó, foi tudo para o Egito, foi isso aí. Não é? Aí que começou a contar esse período de 400 anos, desde que eles entraram lá, Até o momento que foi liberto. até o momento que foram libertos. Não é? Então tem esse transcorrer. Né? Os primeiros anos, por causa de José, eles eram favorecidos, né? Eles tinham a simpatia do povo judeu e também do faraó, né? Que na época, né? Aí depois a situação muda. Com o decorrer do tempo, José morre, todas aquelas pessoas morrem, não é? E vem outros governantes, e que chega no período da escravidão, porque o povo multiplicou demais. Exatamente. O povo de Israel começou a multiplicar-se no Egito, e o faraó chega para os seus lá, né, Davi? Fala assim, não, a gente precisa tratar esse povo com astúcia, com sabedoria. Isso. Porque eles estão se multiplicando. Aí, caso eles se rebelarem contra a gente, Ameaça. eles vão nos destruir, ou então eles vão se juntar com os nossos inimigos e vão sair de nossa terra. Então eles começam ali castigar, né? Impor, coloca capatazes, né? Feitores em cima ali para castigar o povo mesmo. Sim. E antes disso aí, Davi e Fábio, antes disso aí, o Egito, ele sofreu um ataque de um povo chamado Ixos. Antes um pouco, sabe? Sim, antes um pouco, eles sofriam um ataque desse povo aí, que esse povo chegou lá, era um povo semita, esses Ixos eram semitas, eles começaram a povoar ali as terras do Egito, cresceram também e dominaram o Egito. E os egípcios tiveram, né, que se fortalecer para combater esses Ixos e expulsar da terra. Exato. Não é? Então, vendo o povo de Deus multiplicando, eles já pensaram assim, se esses aí, que eram semitas Ixos, não é, fizeram isso, isso pode acontecer também com os filhos de Israel. Então vamos agora usar de astúcia e escravizá-los. Aí que começou a escravidão. Interessante que você falou aí de 70 pessoas que vieram para o Egito. O povo, eles não foram assim como aconteceu com Babilônia e em outras situações. O povo não foi conquistado e trazido para o Egito como escravo. Não. Eles vieram porque havia uma fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e eles vieram. Foram bem recebidos, né? Inclusive com festa quando eles chegaram no Egito. E aí é dito que os filhos de Israel eram 70 pessoas, 70 almas. E é interessante que no português o título do livro Êxodo significa saída, né? Mas o título original é Shemot, que significa nomes. E a Bíblia, no começo do Êxodo, ela começa a relatar: esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram na terra do Egito. Aí vai falando dos filhos de Jacó. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Então, foram 70 pessoas que vieram, mas saíram uma multidão quase que inumerosa, né? Quando foram libertos lá do Egito pela mão do Senhor. Porque, Fábio e Davi, Deus, ele tinha falado, né, que eles iam ficar 400 anos, mas eles iriam sair como uma grande nação. Exatamente. Então, estava atrelada a essa profecia aí, a bênção deles multiplicar. Exato. Né? E quando a gente lê o Espírito de Profecia, fala que nessa ocasião aí, o Egito seria o local mais adequado para que isso acontecesse, sabia? Porque Canaã não tinha todos os recursos disponíveis para eles crescerem tanto como tinham no Egito. É tanto quando eles foram para o Egito, eles receberam a melhor terra, a terra de Gósen. Exato. A melhor terra eles receberam do faraó, o faraó na época, né? Sim. Deram para eles a melhor. Então, lá eles cresceram bastante, multiplicaram muito mesmo. É interessante, né, Davi, que a gente vê a mão de Deus agindo, guiando o seu povo. Até o fato de José ser levado para o Egito. Também.
o próprio José reconhece isso, né? Que foi Deus providencial. Deus mandou-me adiante de vocês para preparar, Deus sabia que ia ter a fome, né, na terra, e já mandou José para preparar. A gente vê que a mão de Deus agiu do começo ao fim em prol do povo dele, né? Perfeito. Então, a gente vai ver também que Deus, ele providenciou a chegada, né? A chegada do libertador, que foi Moisés, né? E a gente vai ver também que o inimigo, ele tentou de todas as maneiras fazer com que essa descendência, esse Messias prometido não viesse. Quando ele tenta destruir lá os recém-nascidos, né? Isso. A gente vai ver mais adiante. A gente vai ver aqui um pouquinho, Fábio, do contexto histórico, né? Sim. Aqui a gente já comentou aqui um pouco do contexto histórico do que aconteceu, porque o povo foi para lá, né? Foi devido a uma circunstância, né? A princípio difícil, mas chegou lá e eles foram beneficiados, né? Porque Exato. O Egito tinha um recurso disponível para todo mundo ali, né? Através de José. Mas a gente vê aqui também, né? Que com o decorrer do tempo, né? Depois a gente não vai ler aqui porque não tem como, né? Mas depois de certo tempo que passou, isso aí, vieram outros governantes, outros governadores, aqui fala, né? O contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é a seguinte: o novo faraó, que não havia conhecido José, está em Êxodo 1:8, é Amés, que governou de 570 a 546. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Em seguida veio Amenopep, de 546 a 526 a.C. O governante que tinha os israelitas e os oprimiu. Foi esse aí, esse faraó aí, Amenopep. Né? Amenhotep. E os oprimiu. Mais tarde, Tutmés I, de 1525 a 1512 a.C., emitiu o decreto para mandar matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Sua filha, Hatshepsut, de 1503 a 482 a.C., foi a princesa que adotou Moisés. Exatamente. Não é? O faraó Tutmés III, de 1504 a 1450 a.C., que durante algum tempo governou junto com Hatshepsut, foi o faraó do Êxodo. Então, esse faraó aí, Tutmés III, era o que estava como faraó nesse período da escravidão, no período que Moisés ia nascer, e ele era da 18ª dinastia egípcia, a dinastia mais vamos dizer assim, mais proeminente e poderosa do Egito, não é? Exatamente. Essa dinastia aí que derrotou os Hicsos, não é? E eles exerceram sua hegemonia em torno de todo o Oriente Próximo ali, o Oriente Médio, né? Exato. Então, a nação egípcia era a nação mais poderosa da Terra nessa época aí, né? Era a nação mais poderosa da Terra e o povo de Deus estava sendo oprimido por eles, não é? Sim. Então, a gente vê isso aí, né? Que aconteceu essas coisas e essa princesa, Hatshepsut, que foi banhar no lago, no rio, né? No rio Nilo. Isso. E encontrou e viu o cesto onde a mãe de Moisés colocou ele no cesto, né? Viu e tomou a criança, né? Para ser como seu filho, mas em vez dela criar a criança, né? E ela deu para a própria mãe, né? Exatamente. E tem uma razão para isso aí, sabia? Sim. Tem uma razão. Conta para nós. Para isso aí. Sabe por que ela fez isso? Porque possivelmente ela não tinha condição, por ser uma mulher adulta. É mais ou menos provável que ela era uma adolescente. Exatamente. E não tinha condição de criar aquela criança. Sim. Mas aí veio a irmã de Moisés, né, que é Miriam, e deu a ideia, né, para que ela desse para alguma das hebreias para criar a criança, que foi justamente a própria mãe de Moisés. E recebendo um salário por isso aí. Recebeu um salário para isso, criar o próprio filho, diante de um decreto de morte, né, que o filho já estava condenado à morte. Sim. Ela teve o filho, escondeu o menino até quando pôde. Aí ela tomou essa atitude, né, a gente vê que foi Deus que orientou, sim, né, Davi? Sim. Porque, se você for analisar, por exemplo, inclusive tem algumas pessoas que ensinam da seguinte forma, que a mãe colocou Moisés num cestinho, ali selado com betume, e colocou no rio, e o rio foi levando aquele cestinho e a mulher viu.
Não foi assim, Não. até porque a água poderia levar o menino lá para diante. Sim. Ela colocou, disse que ela colocou no meio dos juncos, ou seja, das taboas, né? Mas a própria Bíblia fala. E, não, mas tem gente que ensina que a aguinha foi... Não. E aí ela colocou ali tudo planejado. Eu acho que tudo orientado pelo Espírito Santo. Sim. Ela sabia que a filha de Faraó vinha se banhar, provavelmente era um tipo de ritual, Sim, sim. porque eles tinham o rio Nilo como uma divindade, né? Sim. Então ela sabia Rei que Apis, a parece. filha de... a princesa, né, a filha do Faraó, vinha determinado momento do dia ali e banhar-se. Era o costume, tanto que ela vinha com as sacerdotisas, né, as empregadas. Sim, sim. Então ela colocou ali estrategicamente a criancinha e deixou a irmãzinha de Moisés Para ficar observando. olhando. Na hora que a princesa vem se banhar e ouve disse que uma das empregadas, né, ouviu a criança chorando, a princesa pediu para levar a criança, levar até ela. E aí a irmãzinha aparece, pergunta se quer. A princesa diz, né? Isso aqui é filho de alguma das hebreias. Aí a criancinha pergunta se você quer que eu traga uma hebreia para cuidar dele, amamentar. A irmã, Então vê que Deus foi direcionando e Deus foi tão misericordioso com Moisés e com a sua mãe, com a sua família, que a mãe foi paga para criar o próprio filho. E durante 12 anos, Moisés foi criado por Joquebede, sua mãe verdadeira, né? E foi orientada ali, ela educou ele sobre a religião, o Deus verdadeiro, e Moisés cresceu com essa ligação íntima com Deus. Isso. Deus usou ele para ser o libertador do povo, né? Não é isso, Davi? Perfeito. Tem uma, nessa parte de segunda, né, que fala, a gente comentou o contexto histórico, tem uma parte aqui que me chama muita atenção, inclusive a pergunta, né, Messias comentou a parte histórica, né, dos grandes líderes que o Egito teve nesse período, mas a lição ela também coloca o ponto que qual foi a chave de virada que fez José ser tão surpreendente na terra do Egito, ficando somente abaixo do próprio faraó, né, como governador. O segredo aqui está justamente na confiança em Deus, né? A lição até coloca que, embora o nome do faraó não seja citado, as das parteiras foram, né? Sinfra e Puá. Porque mesmo naquela situação complicada, elas preferiram ser fiéis a Deus. E a Bíblia está repleta de histórias de dificuldade, de perseguição, de exploração, de escravidão, mas todas elas a gente consegue ver o poder de Deus por detrás. Por mais que Satanás ele instigue as mentes humanas que têm o poder, instigou o faraó, instigou diversas outras pessoas que tinham o poder de tentar, né, contra o povo de Deus, ainda assim o propósito do Senhor ele vigorou. E isso traz uma verdade presente para o nosso tempo, porque a perseguição não vai ser diferente nos nossos dias, né? Talvez os mecanismos sejam, né? Lá foi matando os filhos, mas os decretos virão, as dificuldades virão, e essas histórias aqui nos servem de exemplo para entendermos que Deus ele é fiel, né? E se nós seguirmos os propósitos dele, a gente vai obter a vitória. Então, nessa parte eu acho extremamente interessante a forma com que Deus conduziu. Porque isso aqui foi muito Espírito Santo. Certeza. Né? Por mais que a gente tenha ali a astúcia, né, das parteiras, das hebreias, mas Deus estava por detrás disso tudo. Inclusive influenciando a própria princesa, né? Isso. Ela poderia, de alguma forma ali, ceder às tentações de Satanás como o faraó cedeu. Sim, com certeza. Mas Deus estava ali influenciando tudo. Exatamente. O Espírito Santo de Deus. E a gente vê aqui, mais uma vez, né? Eu acho que a primeira vez na história do povo hebreu, na história do povo de Deus, e essa história, infelizmente, se repetiu ao longo essa situação, né? Se repetiu ao longo da história, o povo sendo perseguido e morto simplesmente por ser hebreu, simplesmente por ser judeu, simplesmente por ser povo de Deus, né? Isso. A gente viu que o povo foi escravizado, por quê? Porque o faraó simplesmente falou, não, esse povo está se multiplicando. Qual foi o mal do povo? Nenhum. Simplesmente e com uma ameaça, assim, ilusória, não, uma ameaça ilusória. Simplesmente pelo povo estar se multiplicando, um povo ordeiro, um povo que não fazia mal para ninguém, um povo trabalhador, se multiplicando, e aí, simplesmente por isso, Satanás instigou o coração do faraó para aprisionar esse povo, castigar esse povo. E não satisfeito com isso, Satanás agora ele instiga o faraó
a baixar um decreto determinando que as parteiras matassem os meninos hebreus que nascessem do sexo masculino. Isso nos lembra o decreto de Herodes, não é isso? Isso. Quando no nascimento de Cristo. Então ali, Satanás sabia que havia uma promessa do Messias. O povo estava escravizado ali durante 400 anos. Ele sabia que estava se cumprindo o período que Deus falou para Abraão. Então, para que a promessa do Messias não se cumprisse, ele instigou o coração do faraó para que o possível libertador do povo ali fosse morto no nascimento. Isso. As parteiras foram fiéis, como Davi muito bem colocou, foram fiéis a Deus e não temeu o faraó. Interessante que essas parteiras eram egípcias, não é isso? Fábio, eu não sei falar, não. Eu não sei sobre essa notícia aí, não. Provavelmente era pela fala delas, porque elas assim, ó, as mulheres hebreias não são como nós, as egípcias. Elas, antes que a gente chegue, elas já deram luz. Sim. Então, provavelmente elas eram egípcias. E elas não temeram o decreto do faraó. E, além disso, o faraó agora manda que todos os meninos fossem jogados no rio. E Deus não permitiu que o inimigo tivesse êxito, tirando a vida de Moisés. Isso. E ele conduziu ali para que Moisés fosse criado num palácio do faraó. Isso. Interessante, né? Muito interessante. E, Fábio e Davi, quando a gente lê essa história assim, a gente lê assim, sem um contexto, sem uma compreensão, a gente fica sem entender por que estava acontecendo isso aqui. Por que estava acontecendo, Porque, assim, primeiro, o faraó viu os hebreus como uma ameaça. Aí, ele quis impedir que as crianças nascessem. Não é? Exato. Depois, ele viu que isso aí não deu certo. Agora, ele foi mais rígido. Ele colocou um decreto de morte. Exatamente. Então, foi o primeiro decreto de morte contra o povo de Deus na história, lá no Egito. Mas, além disso aí, a gente tem que ver pelas lentes do grande conflito. Sim. O grande conflito. Da mesma forma que a gente sabe pela palavra de Deus, as revelações da palavra de Deus, o inimigo, Satanás, também sabe. Ele sabe. Então, ele viu que a promessa, igual você falou, estava se cumprindo, que Deus ia fazer o que? Nascer o libertador do povo. Porque tanto ele provocou a escravidão do povo, o povo ficar preso lá no Egito, não voltar para a terra, segundo a promessa de Deus, não é? Ele não quis, ele foi o autor disso aí, e agora ele está usando os seus instrumentos, os seus agentes, que nesse caso é o faraó, para impedir que o povo saísse. Então, ele estava fazendo isso, e agora viria o libertador. Então, ele quis impedir agora o aparecimento do libertador, que seria Moisés. Sim. Que Deus ia levantar o libertador, segundo a promessa lá de Êxodo, de Gênesis, para Abraão. Sim. Não é? Então, a gente vê que o inimigo ele quer se antecipar. E ele quis frustrar os planos de Deus para que Moisés não nascesse através de um decreto de morte. Exatamente. Mas Deus é maravilhoso, Deus está no controle de todas as coisas e ele fez com que os planos do inimigo, Satanás está por detrás disso aí, fossem todos frustrados. E Moisés, não é? Miraculosamente, sobreviveu. Muitas crianças morreram ali no período de Moisés. Da mesma forma que quando Jesus nasceu, muitos também morreram, mas Deus preservou. Os dois libertadores, Moisés, aqui no Êxodo, e Jesus lá no primeiro século. Isso é maravilhoso. Então, isso aí a gente não pode ler sem ter as lentes do grande conflito. Exato. Que o inimigo está assim, antecipando. E agora, no tempo do fim, a mesma coisa. Ele quer se antecipar, porque agora não é uma promessa que vai vir um libertador, vai vir a libertação plena. Exato. Do povo de Deus. Definitivo. Com a volta de Jesus. E ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas. Para manter as pessoas nos erros. Uma falsa religião, como a gente estudou no trimestre passado, uma falsa religião vai impor coisas contrárias à palavra de Deus para impedir que o povo de Deus saia dessa terra do Egito e vá para Canaã celestial. Exatamente. Então a história vai se repetir. Igual você falou, né?
Os personagens serão diferentes, mas talvez os dispositivos usados serão os mesmos. Os mesmos. Opressão, coerção, embargo, restrição, perseguição e decreto Morte. de morte. Exatamente. Interessante que na Bíblia a gente vê diversas histórias, né, de pessoas fazendo decretos contra o povo de Deus. E Sim. esses decretos tinham dois objetivos, cara, ou dominar ou aniquilar. Isso. As duas coisas. Mas o interessante também é que, mesmo nessas situações, Deus sempre tinha pessoas fiéis a eles. Sempre. Né? A lição é que ela coloca que mesmo aquelas parteiras sem ter conhecimento teológico nenhum, né, profundidade nas escrituras nenhuma, talvez até os próprios hebreus lá tivessem mais conhecimento acerca de Deus do que aquelas parteiras, mas no entanto elas sabiam que era certo e seguiram naquilo, mesmo que pudesse custar suas vidas. Né? E trazendo para o nosso contexto, né, do grande conflito, a história vai se repetir. Né? Os decretos irão vir buscando dominar, buscando aniquilar, mas Deus ele deseja que a gente fique no mesmo sentido daquelas parteiras, né? Por mais que custe a nossa própria existência, ser fiel vale muito mais a pena do que seguir o fluxo, né? O Messias muito bem aí, não foi o faraó que estava indignado, era Satanás que estava indignado. Tá por trás. Ele que estava por trás daquilo tudo, ele sabe de todo o plano de Deus. Isso. E hoje não vai ser diferente, né? A única diferença é que a libertação agora vai ser de fato plena. Não vai vir mais libertador, o libertador já veio. Exato. Ele vai retornar agora para nos levar com ele. Isso, né? Muito bem. E o fato é que Satanás já sabe que o tempo dele Está se cumprindo. está se cumprindo, está escasso, né? Ele já foi julgado. Interessante que Satanás conhece os tempos proféticos. Exatamente. Né? Conhece sim. Mais do que todo mundo. Ele Por isso que é estuda, tão astuto. ele estuda aí as escrituras, ele conhece as escrituras, né? Tanto que quando ele foi tentar Jesus, ele citou as escrituras. Isso. Ele conhece aí há milênios, né? A gente conhece a nossa vida é muito curta, ele conhece aí há milênios. E a gente percebe que ao longo da história bíblica, ele sempre tentou intervir quando ele sabia que estava se cumprindo o tempo profético. Com certeza. Veja o caso de Ciro lá com Daniel, né? Ele tentou intervir para que Ciro não autorizasse a saída do povo, o retorno para... Estava também o quê? Estava preso lá no cativeiro, né? Cativeiro. Babilônia, exatamente. Babilônia. Então a gente vê que é cíclico, né? O povo sendo perseguido simplesmente por ser povo de Deus. Sempre tem um opressor que está, como você falou, são agentes do inimigo, né? E o inimigo faz de tudo para aniquilar o povo de Deus. E Deus, com a mão poderosa, refreando o poder maligno de Satanás. E no final o povo sempre vence porque Deus ele sempre é vitorioso. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: Moisés ele tem uma similaridade muito grande com a história de Jesus, o nascimento e o ministério de Jesus aqui na Terra, né? O seu nascimento como libertador foi profetizado. Satanás tentou aniquilar ele no nascimento. Assim como Cristo teve que fugir para o deserto, Moisés também fugiu para o deserto, né? Isso. Numa perseguição. A sua vida estava ameaçada de morte, ele teve que fugir para o deserto. Cristo, ele é o príncipe e governador soberano do universo. Ele abriu mão do seu trono para morrer por nós. Moisés, ele estava sendo educado para ser o sucessor do faraó. Isso. Interessante que a faraó não é um nome, é um título, né? Isso. São vários faraós. E Moisés seria um faraó. Sim. Se ele continuasse lá. Porque essa princesa, ela não tinha filhos. E ela tinha casado com esse outro faraó e eles não tinham filhos. Sim. O filho que tinha era adotivo. Seria Moisés, que seria o próximo faraó. Exatamente. Então, assim como Cristo abriu mão do trono do universo, Moisés abriu mão do trono do Egito para fazer a vontade de Deus, libertar o povo. Então, é uma similaridade muito grande a história de Moisés e a história de Cristo, o nascimento e ministério de Cristo aqui na Terra. E assim como Moisés libertou o povo, Cristo veio para nos libertar do pecado, quando ele morreu na cruz, e ele retornará para colocar, como você falou, definitivamente o fim no mal e no inimigo. Isso, né? Perfeito. Com certeza. E agora vamos para a mudança de planos, né? A gente fala um pouquinho aqui do nascimento de Moisés, né? Todo esse contexto histórico, não é? Agora, se quiser acrescentar mais coisa, mas eu acredito que é bom bloco para quinta-feira, que está terminando ali o tempo, né? Mudança de planos. Então, como você falou, Fábio, Moisés seria o próximo faraó do Egito. Exato. Não é? Mas só que Moisés foi educado pela mãe. Isso, até os 12 anos. E ele viu que ele não era egípcio e sim hebreu. E que ele viu também que ele seria
esse libertador. Exatamente. Ele seria esse libertador. Só que o Moisés, ele precipitou, né? Ele precipitou e fez as coisas ao modo dele. Isso aí fez com que, não é? Fez com que o plano que Deus tinha original fosse, vamos dizer assim, adiado um pouco. Sim. Porque Moisés matou um egípcio e o faraó descobriu, soube disso, né? E quis matar Moisés, né? Quis matar Moisés. Moisés teve que fugir e ir agora para o deserto. E ele ficou 40 anos no deserto. Então, tudo aquilo que ele aprendeu para ser um faraó do Egito, ele teve que esquecer no deserto, sendo pastor de ovelhas. Exatamente. Não é? Então, isso fez com que o plano de Deus fosse um pouco retardado. Um pouco retardado. Mas depois dos 40 anos, aí Deus retomou o seu plano. Porque o povo continuava sendo oprimido. Exato. Oprimido, e Deus agora viu que Moisés estava... Agora Moisés não estava mais com a confiança nele, mas agora a confiança seria depositada No Senhor. no Senhor. Aí Deus aparece para ele, não é? Aparece para ele e fala que agora ele vai ter que voltar para o Egito novamente, agora libertar o povo. Agora Moisés estava preparado. Então, o plano de Moisés falhou, porque ele quis salvar o povo com a própria força dele. Exatamente. Não é? E ele não conseguiu. Não é? Isso mostra pra gente, né, Davi, Messias, e você, querido, que nos acompanha aí, que mesmo homens de Deus como Moisés, como Abraão, como Davi, esses homens sofrem influência do inimigo também. Tem fraquezas, né, Fábio? Tem fraquezas, o inimigo né? tenta manipular, tenta interferir na decisão dessas pessoas. A gente vê isso, por exemplo, Abraão, ele teve a sua falha quando Deus prometeu que nasceria o herdeiro, né? Sim. O filho da promessa, e ele antecipou tendo Ismael. Davi, a mesma coisa, Moisés, a mesma coisa, teve que matar um egípcio. Ali nunca foi o plano de Deus. Sim. Deus ia tirar o povo pela mão dele, não por força, por morte de ninguém. Sim. Então a gente vê que o inimigo ele tenta de todas as formas atrapalhar os planos de Deus. Né? E ele tentou dessa forma e fez com que... Agora, interessante que Moisés fugiu para o deserto e ele foi parar nas terras de um sacerdote. Agora, se o sacerdócio iniciou-se com o irmão de Moisés, que é Arão, como que já existia um sacerdote chamado Jetro? Né? E a Bíblia deixa muito clara que Jetro era sacerdote e serviu ao Deus verdadeiro. Sim, mas Jetro já vem de outros descendentes dele, que é sacerdote, até chegar, sabe, um mais importante comentário. Melquisedeque. Justamente por isso que eu coloquei essa pergunta, né? Porque alguns afirmam por aí que o sacerdócio começou ali com Arão e deu a descendência a Levi, né? Mas não, sacerdócio, Deus sempre teve seus sacerdotes, né? E aí, como você falou, o mais famoso, mais conhecido antes de Levi e Arão foi Melquisedeque. Né? E outra coisa que a gente fala do sacerdócio assim, e sobre o povo de Deus, que a gente vê, não eram apenas o povo de Israel que era intitulado povo de Deus. Sim. Porque já existia estes aí que serviam Deus. Jó, por exemplo. Sim. Jó, estava lembrando aqui agora. Jó era hebreu? Não se sabe. Né? Não sabe, fala que ele é, né? Provavelmente é dito que ele era de Ur, né? Pois é. Né? Então a gente não sabe. A mesma coisa Melquisedeque. Então, já existia aqueles que serviam Deus, que faziam a vontade de Deus ali, e depois que surgiu a nação de Israel. Exatamente. Ia se juntar isso aí. Todos esses dois povos. Né? Sacerdócio, a Bíblia deixa muito claro quando que começou o sacerdócio. Com Adão. Quando Deus instituiu ali o holocausto, né? o sistema sacrificial. Adão, e de Adão foram as suas descendências. Perfeito. Então Moisés foge lá para o deserto, ele fica lá 40 anos com Jetro, ele se casa com a filha de Jetro, né? E tem um filho, ele coloca o nome lá, Peregrino, né? Sou peregrino na terra. Então Moisés, ele era hebreu, egípcio, agora ele não se vê nem como hebreu nem como egípcio, ele vê como peregrino. Né? E o curioso da vida de Moisés, que pode ser dividida em 3 fases, né? Exato. 3 fases de 40 anos, né? Exato. A primeira fase
que ele foi criado pela mãe e depois educado pelos egípcios. Ele passa no Egito. A segunda fase, que ele foge para o deserto, fica lá 40 anos como pastor de ovelha. E a terceira fase, agora ele vai ser o libertador do povo de Israel. Exatamente. Ele vai ser, então, 3 fases da vida de Moisés. A última fase da vida de Moisés, esses últimos 40 anos, ele se inicia justamente com as pragas, né? Ele conversa com Faraó para libertar o povo, o Faraó resiste, e aí começam as pragas, e aí ele liberta o povo, fica mais 40 anos no deserto. Pois é. E tudo isso aí aconteceu no Egito por causa do quê? Da dureza do coração do Faraó, porque não era propósito de Deus destruir o Egito, porque Não. as pragas destruíram o Egito mesmo. Sim, sim. Né? Mas não era propósito, que os Faraó reconhecesse que Deus estava, o que Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estava falando para ele libertar o povo. Isso. Né? Porque, olha bem, não teria que acontecer assim. Isso aconteceu lá na Pérsia? Lá com Ciro? Não. Deus enviou alguma praga lá para os persas? Não. Porque Ciro reconheceu que Deus estava falando para que ele libertasse o povo e Ciro pegou e libertou. Libertou o povo. Agora, por que Faraó teve que agir dessa forma? Porque o inimigo estava por detrás. Ele não queria que o povo saísse. Agora, Davi uma falou, pergunta aqui para você, Davi. Messias colocou que foi Faraó que endureceu o coração. Mas quando Deus se apresenta para Moisés na sarça, ele fala assim, não, você vai conversar com Faraó e eu vou endurecer o coração de Faraó e ele só vai deixar o povo sair depois de muita insistência. E aí, como é que fica a situação? Foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Faraó já tinha um coração duro? Como é que fica essa questão? Antes de comentar isso, mas ligando tudo, né? Sim, sim. Uma coisa que me chama a atenção nessa parte de quinta-feira, para a gente cair nessa de Faraó, é que o propósito de Deus ele se cumpriu de todas as formas. O propósito de Deus vai se cumprir. Mesmo que o inimigo quis interferir, né? A questão do Faraó não era que Deus, como muitas pessoas pensam, né? Poxa, Deus foi o responsável por tudo aquilo acontecer, porque de fato Deus ele fala, endureceria o coração de Faraó. Mas a Bíblia está cheia de figuras de linguagem que, se a gente ler ao pé da letra, a gente tem problemas. Por exemplo, fica culpando Deus das coisas. Né? A palavra diz que Deus não é homem para se arrepender. No entanto, em Gênesis ele fala, me arrependi de ter feito o homem. Isso. Né? São figuras de linguagem que Deus usa para mostrar a essência daquilo. Era o próprio Faraó que tinha escolhido o caminho dele. Né? Em Jeremias, capítulo 2, Jeremias ele questiona Deus por que o povo perecia tanto. E Deus ele fala que o povo cavava a sua própria destruição. No entanto, por mais que Deus ele falasse, né, que ele permitia que aquilo acontecesse e tudo mais, mas era o povo que buscava aquilo. No caso, foi Faraó que buscou aquilo. Exatamente. Né? E essa parte aqui, de quinta-feira, eu fico pensando, se Moisés não tivesse matado aquele egípcio, né, não tivesse rebelado daquela forma, de forma tão imprudente, de forma tão impetuosa, Deus teria planos para ele, né? Lá no Egito, o propósito seria cumprido. E tem uma frase do pastor Rodrigo Silva que diz que Deus ele é especialista em reciclagem. Né? Moisés ele pecou, ele caiu, ele agora se viu fugitivo e Deus ele poderia, né, deixar Moisés sofrer, Moisés perecer. No entanto, ainda que Moisés estivesse errado, Deus ele transformou toda a situação ali para o propósito dele se cumprir. Ele caiu lá na terra que tinha um sacerdote, né, que era Jetro, em algumas traduções Reuel, da ordem de Melquisedeque, que posteriormente seria a ordem de Cristo, como sumo sacerdote. Ali ele encontra sua esposa, Zípora, ali tem seu filho Gerson. Então é interessante que Deus, o propósito de Deus, ele sempre se cumpre independentemente daquilo que nós façamos. É verdade. E é algo interessante, né? Por mais que nós erramos, ou nós viemos a errar no futuro, se nós nos colocarmos sob a influência de Deus, o propósito dele se cumprirá em nossa vida. Né? No caso de Faraó, a mesma coisa que aconteceu talvez com Judas. Né? Eles que escolheram o seu próprio caminho. Isso. Né? Mais que a Bíblia usa essas figuras de linguagem, eu endureceria o coração dele. Mas nós somos livres para fazer aquilo que nós quisermos. Isso. Moisés foi livre para matar aquele homem. Exato. Ele colheu a consequência. Há 40 as anos. Escolhas e as consequências. Exatamente. O propósito se cumpriu, mas agora com consequências. Ele tem que ficar lá, agora nem se identificando nem como hebreu, nem como egípcio. Né?
40 anos ali. Exatamente. Mas Deus ele teve misericórdia. Eu acho que o ponto alto da lição é justamente esse, né? O livro de Gênesis começa mostrando a bênção de Deus sobre o povo, né? Por mais que eles estivessem em terra estrangeira, eles ainda eram abençoados, tanto é que eles se multiplicavam. Esse foi o medo de Faraó, né? Eles cresceram demais, ou seja, era a bênção de Deus. Durante toda a história, Deus ele continua abençoando o seu povo, mesmo que o líder maior deles, né, que viria a ser Moisés, tivesse errado. Isso é importante para nós. Isso é verdade. Né? Assim. Deus ele sempre cumprirá o seu propósito, independentemente do que façamos. A única coisa que a gente precisa fazer, de fato, é nos colocarmos sob a influência dele. É isso mesmo. Exatamente. Muito bem. O nosso tempo, infelizmente, terminou. Eu acho que eu vou dar um minutinho para a gente fazer as nossas considerações finais, começando com você, Davi. Bom, na semana que vem a gente vai estudar, né, sobre o chamado de Moisés quando ele encontra Deus ali na sarça ardente, né? Moisés está até com a lição aqui aberta. Mas eu acho que essa semana a gente pôde compreender justamente isso, né, de que a história do Êxodo tem muito a ver com a nossa história hoje. Né? Eles estavam no Egito terrestre, né, no físico, e nós estamos no espiritual, no deserto espiritual. Exato. Né? E eles eram peregrinos e nós também somos peregrinos. A história se repete, né, com cenários diferentes, mas com enredos muito parecidos. E é isso. Eu acho que a gente possa viver esse sábado, né, essa semana que está se iniciando, com esse pensamento de que nós somos peregrinos em terra estranha, em terra estrangeira, mas Deus ele sempre vai estar conosco, né? E o propósito dele vai se cumprir em nossa vida. Amém. Você mesmo. Eu quero finalizar aqui com a parte do estudo em lição muito importante aqui e ver, para perceber que nós estamos num grande conflito mesmo. Diz assim, olha bem, ó. O texto bíblico afirma que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram caso do rei do Egito, o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram ver os meninos. Eu ia fazer um comentário sobre isso aqui, mas por causa do tempo não vou nem comentar, que não vai dar tempo. A profetisa Ellen G. White comenta sobre a fidelidade das parteiras e a esperança messiânica. Foram dadas ordens às parteiras, cujo trabalho permitiu o cumprimento desse mandato, para que destruísse as crianças hebreias do sexo masculino assim que nascessem. Aí ela fala, ó, quem estava por detrás daquilo ali? Satanás foi o instigador disso. Sabia que o libertador se levantaria entre os israelitas e, levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. No entanto, aquelas mulheres temiam a Deus e não ousaram executar a cruel determinação. O Senhor aprovou o procedimento delas e fez com que prosperasse. A boa notícia é que tudo isso que, apesar dos planos de Satanás, Deus triunfou e usou pessoas fiéis para frustrar o inimigo. Nós vivemos no território do inimigo, do nosso inimigo, a quem Jesus chamou de príncipe deste mundo, ou governante deste mundo. Então a gente vê, né, que nesse mundo aqui estamos num grande conflito e que tem essas forças que quer frustrar os planos de Deus, impedir que a gente seja salvo por Jesus. Muito bem. A lição que fica para a gente é justamente essa. A gente não sabe, cada um tem seu sofrimento, cada um tem sua angústia, cada um tem sua luta. Cada um sabe onde é que as suas forças estão fraquejando, mas a lição é essa. Deus, ele está atento, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E a minha esperança, e eu acredito que a de todos nós, de você também, é que muito em breve nós estaremos vendo o nosso Deus face a face. E nesse dia nós iremos olhar para trás e pensar assim, valeu a pena. Aquilo não foi nada, porque a recompensa maior eu estou recebendo agora. Ter o privilégio de passar a eternidade diante do nosso Deus, servindo e adorando aquele que nos criou. Então, para mim, essa é a maior esperança e isso é que nos dá força a superar todas as adversidades da vida. Eu agradeço pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família e espero você no próximo estudo.